Hoje no Repórter MT eu entrevisto o jornalista, escritor, consultor em marketing Dino Guerra, que acaba de lançar o livro A Loja que Vende. Na entrevista, ele traz dicas práticas de como tornar o seu negócio imbatível. Dino, você é jornalista, mas se apaixonou pelo marketing. O que te motivou a fazer aí esse caminho? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer te encontrar mais uma vez, né? As nossas histórias se cruzam, as pessoas não sabem, mas a Ana foi uma grande incentivadora e, enfim, quando eu era estudante de jornalismo, foi uma pessoa fundamental para eu seguir no meu caminho. Então, eu era editora de cultura, fui entrevistada e eu digo para ele, eu guardo a monografia até hoje. Gente, já faz quanto tempo isso? Faz uns 16 anos, 17 Tem anos. Tem guardado, eu vou te mandar, tirar uma foto e vou Obrigado. te mandar pelo WhatsApp para provar. Vê? Muito bem, então obrigado mais uma vez pelo convite, pelo incentivo. Bom, eu sempre, na verdade eu acho que foi um misto de oportunidade e de curiosidade. Quando eu cursava jornalismo e quando eu formei em jornalismo, eu já trabalhava com varejo e o varejo me apresentou uma série de sedutoras oportunidades. Conhecer o Brasil, viajar muito, criar ações de vendas, ajudar a desenvolver calendários de comunicação, trabalhar com eventos. Você sempre gostou muito de gente, né? De lidar com gente. Sem conhecer dúvida, a especificidade do ser humano, né? Exato. Essas diferenças. E até quando a gente pensa na teoria da comunicação, né? Quer dizer, eu tenho aqui um emissor e um receptor. Se eu não conhecer o receptor, se eu não conhecer o alvo da ação, se eu não conhecer o consumidor, eu nunca vou conseguir ser assertivo o suficiente, né? Então, essa interação humana sempre me motivou. Comunicação também é venda. Sem dúvida, sem dúvida. Você vende uma ideia, vende um produto, mas você sempre está apresentando algo. Perfeito. Quando a pessoa fala assim pra mim, mas eu não sei vender. Claro que sabe, claro que sabe. Se você tem que apresentar... sabe monetarizar, exatamente. Sabe levantar o dinheiro, receber. Exatamente, porque se você, sei lá, tem uma empresa, ou se você quer vender uma ideia dentro pros seus colegas, é uma venda. Se você quer convencer os seus amigos de alguma coisa, está vendendo alguma coisa, né? Então, assim, a venda, ela faz parte do nosso cotidiano e tem uma coisa, né, que eu sempre gosto de falar, porque no Brasil parece que a venda é uma coisa menor, né? Quer dizer, as pessoas não planejam ser vendedoras. De repente, ela não deu certo alguma coisa, ela vai para vendas como uma coisa temporária. Não deveria, né? Porque a venda, ela é uma profissão. Vendas, na verdade, é um segmento tão nobre, tão importante como todos os demais. Exige conhecimento, exige conhecimento, qualificação. Exige que você se aprimore sempre, que você nunca pare. E exige uma coisa que eu acho super importante que você falou, que é o contato humano, né? Sempre quando você está num processo de venda, você está do outro lado, você não tem uma carteira só, alguém que vai pagar, você tem um ser humano. Tem alguém que vai decidir. E você tem um ser humano que tem seus problemas. Sentimentos, um universo de sentimentos, questões, né? De problemas, de histórias, sonhos. memórias, Exatamente. Projeções. Então isso é mágico, isso me roubou, isso me tomou e eu tive a oportunidade à época de estar dentro de uma empresa que cresceu muito a partir do Mato Grosso, quer dizer, baseada em Mato Grosso, cresceu para 10 estados brasileiros, me permitiu viajar muito, me permitiu conhecer o Brasil inteiro, literalmente o Brasil inteiro, acho que tem 2 ou 3 estados só que eu não conheço. E eu tive a oportunidade de crescer, de conhecer pessoas e interagir com pessoas de todos os estilos, idades e formações diferentes. E eu me apaixonei pelo marketing, porque eu vejo que é um segmento que permite a gente emprestar às pessoas e às empresas um pensamento estratégico, né? Que é ir lá na frente, imaginar o futuro e voltar a construir ele. E a Loja que Vende, esse livro, ele veio no sentido de compartilhar todas essas experiências, essas vivências, porque é manual para ser imbatível no seu negócio, é um compromisso. Exatamente. O livro veio de uma percepção, na verdade ele nasceu de uma experiência que eu tive, junto com a equipe que eu tinha à época, de fazer os manuais de visual merchandising. O que é isso? Quando você tem uma loja, ou quando você passa a ter mais de uma loja, você precisa padronizar essas lojas. Elas têm que ter um mesmo estilo, uma mesma organização. E quando você tem, imagina, 250 lojas com 250 gerentes diferentes de alta rotatividade no setor, cada loja fica com uma cara. E nos incomodava o sentimento de chegar, sei lá, em Manaus e ver que a loja de Manaus parecia outra empresa, né? Comparada aqui em Cuiabá, ou mesmo aqui em Jaciara, por exemplo.
Então nós começamos a produzir manuais de visual merchandising, de organização. Isso independente do tamanho da empresa. Se você é um pequeno empresário, tem uma empresa pequena mesmo no seu bairro, quer abrir num outro bairro, isso também alcança Óbvio. quem trabalha em qualquer tamanho de empresa. E não precisa começar com o melhor manual, né? É só você começar. Acho que o grande problema que derruba os planos, as ideias boas, é que a pessoa fala, não, mas é que vai ficar muito difícil. Começa pelo fácil, então. E tem que colocar no papel, né? Tem que organizar no papel, tem que estar tudo muito claro para que qualquer pessoa consiga seguir esse roteiro. Exato, por isso que o manual era interessante. Por quê? Porque a gente tirava da nossa cabeça, tirava da ideia, juntava as experiências, construía coletivamente e colocava no papel. Bom, o manual está aqui todos os anos, ao longo de 8 anos, últimos 8 anos da empresa, a gente foi atualizando. Por quê? Porque na prática os gerentes iam dizendo, olha, vocês disseram para falar isso, mas eu acho melhor aquilo. Boa ideia, vai lá e corrigia. Então o manual ele é vivo. Ouvir o gerente que está diretamente com o consumidor é importantíssimo. Ouvir a equipe. Ouvir a equipe. Na verdade, eu acho que o gerente grande... trabalho vendedor, né, lá da Exato. ponta. Na verdade, assim, se você é empresário, por exemplo, se você tem um negócio, mais de um negócio, se você é líder, você está normalmente preso à sua rotina de decisão, à sua agenda, mas quem interessa num negócio é quem está na frente do cliente. É o que o Jan Carlson falou em 83, olha só, é um conceito que vai fazer 35 anos esse ano, no livro A Hora da Verdade, que inclusive eu cito no meu livro. Ele fala, olha, numa empresa, as pessoas mais importantes são o time da linha de frente, são aquelas pessoas que encontram com o cliente, são aquelas pessoas que estão de frente para o cliente, seja um vendedor, um caixa, um entregador, um montador. E normalmente essas pessoas não são consideradas como as mais importantes. Então, embora as pessoas saibam esse conceito, por que a dificuldade de colocar em prática, de ouvir? Eu acho que também tem a relação de vaidade, de ego, tem uma cultura voltada para dentro. Você sabe que os anos 80 no marketing são os anos que a gente tira os espelhos da parede e coloca janelas, né? É um conceito para dizer, para de olhar para dentro e começa a olhar para fora, começa a olhar para o mercado. Você tocou num ponto que para mim é fundamental, que é ouvir e ter olhar de cliente. Eu acho que a grande dificuldade, Ana, de ouvir a equipe, a grande dificuldade que o empresário tem às vezes de mudar, de atualizar, de ir para frente, é porque ele olha muito para dentro da sua própria empresa e para ele mesmo e deixa de ter uma oportunidade preciosa de ouvir o seu vendedor, o seu gerente, o seu entregador, o seu concorrente, de ouvir o seu cliente. E é o momento, olha, 2018 é o momento de tirar os espelhos das paredes e colocar janelas e olhar para o mercado. Falta estratégia, Dino. As coisas vão acontecendo, a gente pela correria da vida vai trabalhando. Um exemplo, sou empresária, vou um ano após ano, falta estratégia, falta sentar, fazer o planejamento. Muitas vezes a gente acha que é perda de tempo parar uma semana para criar estratégia e esse é um erro. Sim, talvez esse seja o maior erro. Quando as pessoas falam de crise, a crise está difícil, a crise, é óbvio, ninguém é bobo, a gente sabe que houve uma retração econômica, os números mostram, mas a maior crise é uma crise de gestão. É exatamente esta crise de não planejar. Isso tem uma raiz. Nós vivemos aqui em Mato Grosso no mercado menos profissionalizado do que o mercado do Sudeste, que é muito menos profissionalizado que o mercado europeu ou americano, por exemplo. Bom, esse mercado menos profissionalizado não tem o hábito de planejar. Pouquíssimas são as empresas que começam o ano sabendo exatamente quais são as suas forças, suas fraquezas, quais são as oportunidades e ameaças do mercado. E que criam planos, criam um planejamento. São 4 nichos fundamentais que o empresário tem que ter claro. Exato, a gente chama de análise SWOT. Oportunidades e ameaças. Olha, depois você dá um Google aí, quando acabar a entrevista, você vai procurar no YouTube, análise SWOT. SWOT são as iniciais em inglês de forças... Dica de especialista. Isso é muito bom. E você sabe que a análise SWOT você pode fazer para você, para sua vida pessoal. Você pode fazer para sua vida profissional. Todo ano eu faço a minha própria análise SWOT pessoal e faço da minha empresa de consultoria. Bom, o que é análise SWOT? Aí uma dica para você. Primeiro, você divide um papel em 4 quadrantes. No primeiro quadrante, ou na parte de cima, a gente fala das coisas internas, aquelas que eu controlo, aquelas que eu posso mudar. Então eu olho as forças e as fraquezas que eu tenho. É importante reconhecer aquilo que a sua empresa é boa, aquilo que a sua empresa é forte. Por quê? Porque você lança mais luz, você dá publicidade a isso, você divulga mais isso e você melhora. As fraquezas, você desenvolve um plano de ação também para melhorá-las.
Ah, Dino, eu vou ser ótimo em tudo? Não, você não vai ser ótimo em tudo. Nenhuma empresa é ótima em tudo. Toda empresa tem forças e fraquezas, tá? Mas é importante ter consciência disso. Porque aí você começa, poxa, como é que eu melhoro essa fraqueza? Ah, então eu preciso melhorar minha equipe, eu preciso melhorar meu mix de produto, eu preciso melhorar a estrutura e por aí vai. Bom, depois na parte de baixo você enxerga a parte que você não controla, que é externa, é do mercado, que são as oportunidades e ameaças. Eu não consigo mexer com o mercado, eu não consigo mudar o mercado, mas eu consigo observar as oportunidades e me preparar para elas. Vou te dar um exemplo, as famílias estão diminuindo de tamanho. Isso é uma oportunidade. Por quê? Porque vai demandar produtos, serviços, vai demandar um tamanho de sofá diferente, tamanho de cozinha diferente. Eu conversava com um amigo no sábado, que é lá de Fortaleza, e ele me contava de uma franquia que aluga malas. Ou que também, além de alugar malas, sabe quando você vai fazer uma viagem longa, você precisa de uma mala grande? Você usa uma mala grande uma vez no ano, sei lá. Na vida, às vezes, aí para guardar aquilo ali, nossa, você não tem espaço, é caro, tudo. Porque os apartamentos são pequenos, as casas são pequenas. Olha que interessante, isso é uma oportunidade. O fato da casa ser pequena é uma oportunidade para uma empresa alugar malas para você ou alugar um espaço para guardar a sua mala. E aí, quando você precisa, você liga, eles entregam na sua casa e depois recolhe. Veja, isso é uma oportunidade que foi observada e foi transformada em negócio. E o último quadrante são as ameaças. Quer dizer, o que no ambiente empresarial está ameaçando o meu negócio? A diminuição de renda é uma ameaça. Tudo bem. Aumento da concorrência especializada é uma ameaça. A venda pela internet, no meu setor, ela é uma ameaça. Bom, existem ameaças que você consegue trabalhar, eu vou melhorar alguma coisa internamente para combater. Existem ameaças que infelizmente, eu não tenho toda a energia para combater. Então essa eu deixo, eu mudo o meu foco, né? A gente falou da análise SWOT, mas existem outras ferramentas de planejamento. O importante mas que dá uma clareza, né, absurda para tudo. Enorme. E o importante é planejar. Você não perde tempo planejando. Você perde tempo errando e fazendo de novo e perdendo dinheiro, né? Então, nunca é perda de tempo parar. O ideal é planejar um ano, não, planejar alguns meses ou fazer o planejamento anual e a cada temporada rever tudo isso. Perfeito. Eu sempre recomendo, com os meus clientes de consultoria, nós sempre fazemos o ano e eu recomendo que semestralmente se revise isso. Por quê? Porque ao longo de 6 meses o mundo muda muito. Talvez há 20 anos atrás se fazia um planejamento de 5 anos, de 10 anos. Eu não estou falando de ter visão. Visão é importante. Visão é aquilo que você quer ser daqui 5 anos, 10 anos, tem que ter. Mas fazer planejamento de 5 anos e tal. O Kevin Roberts, que é um dos meus mentores, que assina o texto de apresentação, ele fala que não existe plano que tenha validade de mais do que 100 dias. Ele diz o seguinte, qualquer planejamento tem que ter 100 dias, porque o mundo muda muito em 100 dias, né? A gente vê a mídia social como veio, que muda, e aí vem ferramentas e as pessoas ficam, nossa, e aí, falando em mídia social, você que também tem essa experiência muito forte nesse campo, muitas vezes se coloca todas as forças nas mídias sociais e esquece das outras coisas. Perfeito. É uma grande bobagem, né? Na verdade, você precisa entender que o consumidor, assim como você, como eu, como todos nós, como você que assiste, o consumidor é multicanal. Ele não está apenas numa mídia social, ele também está lá e nós passamos cada vez mais tempo lá. Só que nós continuamos ouvindo rádio, nós continuamos assistindo TV, nós continuamos indo a eventos. Porque evento, você sabe, você já trabalhou muito com evento. Sim. Evento é uma ferramenta poderosíssima de relacionamento, de difusão de marcas. O consumidor continua... Não é jogar dinheiro fora, né, empresário? Nunca. O evento é otimizar muita coisa. Um evento bem feito, com muita clareza, com estratégia. Perfeito. Olha só, tem um jeito de jogar dinheiro fora, é não planejar. Voltamos ao planejamento. Ah, mas eu fiz e não deu certo. Você fez errado. Desculpa ser sincero. Ah, mas eu fiz e não funcionou. Você fez errado. E também não adianta fazer e não divulgar. Exato. Então assim, tudo com estratégia tem que dar certo. O que eu recomendo então? O que eu faço? Eu faço rádio, eu faço TV, eu faço internet, eu faço publicidade no site. Minha recomendação, primeira coisa, identifica quem é o cliente com quem você quer transacionar. Identifica quem é o cliente que você tem mais potencial para fazer bons negócios. Quem é o cliente que você tem mais potencial para satisfazer. Identificado isso, você começa a entender ou pesquisar e perguntar para esses clientes: oi, tudo bem? Você acessa algum site de notícias? Qual site você acessa? Você segue quem? Como que você se informa? Você assiste TV em qual horário?
Você ouve rádio em qual horário? Como informação é preciosa, né? Claro, porque aí você vai desenhar o perfil do seu cliente. Perfeito, porque não existe uma mídia ruim. Não existe uma mídia mal planejada, né? Então, assim, tem aqueles profetas do apocalipse. Não, a TV vai acabar, o rádio... Mentira. Se falava... Você é especialista em comunicação, você sabe. Se falou que o rádio ia acabar quando a TV surgiu. Sim. Falou que o jornal ia acabar quando o rádio surgiu. A TV aberta ia acabar quando a TV fechada começou. E tá todo mundo aí, porque as coisas são híbridas. Apesar que a gente percebe, o jornal impresso, ele teve uma retração né, muito forte. Então, de quando eu Mas trabalhava... ele migrou, né? Ele migrou. E quem não teve a estratégia e planejamento para fazer essa migração, ficou para trás, Perfeito, não conseguiu perfeito. se enquadrar nessa nova... Hoje a gente percebe que está todo mundo híbrido, né? Então assim, qual é o melhor canal para você divulgar ou para você potencializar? É onde o seu cliente está. Se o seu cliente costuma se informar, por exemplo, aqui pelo site, anuncie ou faça ações junto com o site. Mas eu nunca postaria todas as minhas fichas num veículo só. Eu perceberia aonde está o meu cliente, como ele se informa e começaria também a estar presente em várias frentes e sentir qual funciona mais, qual funciona menos. Porque marketing, Ana, assim como a publicidade, ele é uma aposta estratégica que você precisa monitorar. Você precisa planejar, executar e monitorar. O que funcionou mais, o que funcionou menos, o que foi bom, o que foi ruim, onde eu acertei, onde eu errei. Aí a outra dica é o ciclo PDCA, né? Que é o Plan, Do, Check, Act. Quer dizer, planeje, faça, acompanhe, mensure e melhore, né? Então, assim... É um ciclo. É um ciclo, exatamente. Você precisa sempre estar fazendo isso. Não dá para dar um tiro e deixar... e acha que essa repercussão vai acontecer naturalmente. Não, você tem que acompanhar todo momento e estar realmente envolvido nisso. Por isso que planejar... Deixar a preguiça de lado. Exatamente, deixar a preguiça de lado. Por isso que planejar é importante, voltamos àquela sua pergunta anterior. Quando eu planejo, eu começo a dizer, bom, o que eu quero de 2018? Eu quero chegar no resultado tal, quero crescer tanto, tal. Bom, beleza. Vamos fatiar isso por 12 meses. Então, como que vai ser o desafio mês a mês? Qual vai ser o mês mais difícil, o mês mais fácil? E aí você começa a ver o desenho desse ano e mensalmente você para, bom, quanto que a gente avançou? Faz a leitura. Olha, a gente já está no dia metade de janeiro, por exemplo. Como que foi o mês até aqui? Né? Chegou no final de janeiro, você olha para trás e fala, nossa, olha, não foi como planejado. O que eu tenho que mudar para fevereiro ser melhor? Gino, qualidade vezes preço. Quando se fala em crise, as pessoas estão buscando bons preços, mas ela está abrindo mão de qualidade ou não? As pessoas, porque tem esse conceito que quando existe a qualidade, quando você fideliza o cliente, quando ele vive experiências naquele seu negócio, ele não vai buscar por preço. Ou isso a gente tem que repensar. Como está essa questão hoje no mercado? Preço versus qualidade. As pessoas estão muito mais sensíveis a preço. Muito, muito mais. E todos os estratos sociais, tá? Não é uma pessoa que tem uma renda menor que está mais sensível a preço. Todas as rendas estão muito sensíveis a preço. As pesquisas apontam isso. Mas, estudando o comportamento do consumidor, que eu dei aula dessa matéria recentemente, e é minha paixão também, eu entendi uma coisa super importante. Você, como consumidora, vocês são várias consumidoras. Não sei se é comunicação agora, mas tá bom. Você, Ana, dentro de você existem várias consumidoras. O que eu quero dizer? Você nunca se comporta exatamente igual. No momento, vou te dar um exemplo muito simples. Você vai fazer compra de material de limpeza para o mês todo. Você é uma consumidora, você é mais pão dura nessa hora. Possivelmente você vai escolher um centro de compras, um atacarejo, por exemplo, um lugar onde você vai comprar volume e vai pagar preço mais baixo, ou seja, você está super sensível a preço nesse momento. Agora, você vai dar um jantar, é aniversário da sua filha, por exemplo. O seu bolso ele dilata nesse momento. Você fala, pô, aniversário da minha filha, é um momento especial, vou comprar. Aí você esquece a comparar. Claro que você vai fazer conta, você não é doida, você tem um orçamento que você tem que responder ele, mas parece que o seu bolso dilata. Ou você vai dar um jantar para os amigos, ou você está de férias, você pensa, pô, tô aqui na praia, vou ficar regrando uma porção de camarão. Quer dizer, o mesmo consumidor que é pão duro e que faz um monte de comparação de preços em um dado momento, em outro momento ele tem um bolso dilatado. Então eu acho que tão importante como entender a relação qualidade-preço é você entender a ocasião de compra.
Eu sou um negócio, eu tenho uma loja, ou eu tenho uma empresa de qual ocasião de compra? Vou te dar um outro exemplo. Tem uma empresa de vacinas, por exemplo. A gente está vendo e acompanhando um surto de febre amarela no Sudeste e aí de repente não tem vacina suficiente. Mesmo alguém que tá apertado de grana, de repente fica preocupado, vai lá e paga uma vacina o preço que for. Então assim, depende da sua necessidade, depende da ocasião de compra. O seu bolso faz isso ou faz isso? Então tem espaço para preços menores, preços mais elevados? Tem. Boa qualidade, não tão boa qualidade, o mercado é múltiplo, assim como o consumidor. Exatamente, mas eu dou uma dica para você vender um pouco mais caro, eu dou uma dica para você vender com mais valor. Quando você entra nessa briga de preço, e é natural que em alguns momentos você tem que fazer isso, quando você só tem preço para oferecer, o consumidor vai ditar o seu preço. Quando você tem algo um pouquinho maior, quando você entrega valor, e eu já vou explicar o conceito de valor, quando você entrega valor, quando você tem um produto diferente, quando você tem um produto único, quando você é melhor que o seu concorrente, você estabelece o preço. E normalmente o cliente paga por esse preço. Isso envolve atendimento. Envolve profundamente atendimento, envolve diferenciação. As pessoas reclamam muito de atendimento. Eu vejo em matérias, quando são publicadas, os comentários, muita reclamação sobre atendimento em Cuiabá. Nas mídias. Sem dúvida nenhuma. Eu fiz uma brincadeira no meu Facebook na sexta-feira, eu falei o que é a maior qualidade que uma loja pode ter. Assim, 80% das dezenas de pessoas que responderam falou de atendimento. Então veja, o atendimento ele é um desafio, mas ele não pode ser encarado como um desafio da equipe de vendas, por exemplo. Atendimento é um desafio do dono, passando pelos fornecedores, parceiros, passando pelas todos os níveis de uma empresa. Ou o atendimento ele está no coração das decisões, ou o atendimento ele é um compromisso do dono da empresa e os funcionários percebem isso, ou não vai acontecer. O problema é que o dono, às vezes, ele quer que a equipe atenda bem, mas ele não é um bom atendimento. Ou o dono quer que a equipe atenda bem, mas ele não se importa com as coisas que estão ao redor do atendimento. Quer um exemplo? Não é motivador, inspirador, né? Trabalha na questão do temor, Exato. Outra coisa, pânico, o ambiente de loja não é legal. O funcionário passa calor o dia inteiro. O funcionário não tem as condições adequadas para chegar, para deixar sua roupa, sua bolsa, para lanchar. Né? Então, veja, tudo isso é atendimento. Imagina você... Não é só o atendimento externo, é o que também acontece ali dentro. Primeiro lá dentro. Voltando ao Kevin Roberts, né? Esse autor fantástico, autor de Love Marks, esse cara que fez o texto de apresentação do livro, ele foi o CEO mundial da SAT, ele liderou 77 mil pessoas em 108 países. Ele fala, olha, você quer que os consumidores amem sua marca? Primeiro, faça com que a sua equipe ame a sua marca. Nenhum consumidor vai gostar de um negócio que a equipe não gosta. Então, o primeiro desafio, Ana, ele é interno, depois externo. Eu falaria aqui com o Dino mais horas e horas, meu tempo está acabando, mas para finalizar, deixa uma dica. Como o empresário, de qualquer tamanho de empresa, pode criar no seu espaço uma experiência completa para o consumidor, para que ele volte? Legal, ótima pergunta. Eu acho que a palavra da moda, não é nem da moda, mas a palavra do momento é essa, experiência. O consumidor volta se ele tiver uma boa experiência. O consumidor indica, fala bem da sua loja se ele tiver uma boa experiência. Se ele sentir que ir na sua loja é muito mais legal do que ir no concorrente. Então assim, o primeiro ponto, acredito eu, que é entender o que é bom para o cliente. Porque nem sempre aquilo que é bom para mim, empresário, é bom para o meu cliente. Nem sempre aquilo que tem valor para mim, tem valor para o meu cliente. Às vezes eu estou investindo uma grana, eu vejo muito isso, empresários gastam uma grana em grandes reformas e eu acho que tem que reformar, tem que melhorar, tem escritórios de arquitetura incríveis aqui no Cuiabá que podem te ajudar. Mas primeiro ele faz para o gosto dele e não para o gosto do cliente. Então o primeiro ponto é identificar o que é importante para o meu cliente. Segundo ponto, conhecer profundamente a minha concorrência. Eu preciso conhecer todos os meus concorrentes. Eu preciso ir lá no concorrente. Eu preciso andar na loja do concorrente. Eu preciso fazer compra no concorrente. Eu preciso entender por que o consumidor gostaria mais de ir no concorrente do que na minha loja. Com a expectativa do cliente, com a visão da concorrência, tem um terceiro passo para fazer. Por que a minha loja existe? O nome disso é propósito. Porque assim, é a primeira coisa que eu falo no livro. Você abre uma loja porque você tem um sonho, uma necessidade, uma vontade, você sonhou com alguma coisa, ou você tem afinidade.
Você tem que entender qual que é o propósito do seu negócio. Porque quando você entende qual que é o propósito, você começa a ter mais clareza do tipo de pessoa que tem que trabalhar na sua loja. Exemplo, você tem uma loja tradicional, clássica. Você não vai pegar uma galera descolada, toda tatuada, e vice-versa. Um bom exemplo que eu sempre falo é a Chili Beans, por exemplo. A Chili Beans, o vendedor tem cara de Chili Beans. Né? Eu não posso pegar um vendedor Chili Beans e colocar, sei lá, na Casa Prado, por exemplo, porque não ia combinar. Por quê? Tanto uma loja que eu citei positivamente aqui como uma outra, que eu acho que são dois bons exemplos, as duas, elas reconhecem o seu propósito, o seu estilo e procuram pessoas que estão alinhadas com esse propósito. Bom, eu tenho aqui então 3 pilares para começar a trabalhar. Eu começo a transformar essa loja, mesmo nas pequenas coisas. Ah, mas eu tô duro, não tenho dinheiro, não posso fazer uma grande reforma. Não tem problema. Eu comecei a me apaixonar por ponto de venda quando eu percebi que são pequenos ajustes que você pode fazer de baixo custo e que eu ensino nesse livro para melhorar a sua loja, melhorar a experiência. Então, Ana, não tem uma dica que vá servir para todos os estilos, porque para cada loja tem um consumidor e para cada consumidor é uma experiência. Mas a minha dica é: ouça o consumidor, conheça a concorrência e entenda o propósito do seu negócio. Junte tudo isso e faça uma revolução na sua loja. Por quê? Quem tiver preguiça e não revolucionar a sua loja vai ser atropelado pela concorrência. Vai ser atropelado pela internet, vai ser atropelado pela crise, o que for. Obrigada, Dino, ganhando meu entrevistado de hoje. Agradeço.